E Isaías fez questão de avisar que a mão de Deus viria muito forte contra o povo de Deus. Mas por que a mão de Deus vai vir contra o povo de Deus? Porque desde que o povo adentrou, irmãos, dentro da terra prometida, quando o povo pisou no melhor lugar para se estar, que era a terra prometida, pensa um povo que deu trabalho para Deus. No deserto dava trabalho para Deus, mas quando eles adentram dentro da terra prometida e tomam posse da promessa de Deus, aí que eles começam a descambar, fazer tudo que Deus não queria, tudo que não agradava a Deus, ao ponto de Deus levantar Isaías no ano 640 aproximadamente, e Isaías gritar. Capítulo 1 de Isaías, versículo 2, está lá, depois vocês vão ler. Isaías precisa de 2 testemunhas. Não é, pastor Denilson, que para mim levantar uma acusação contra o Senhor não precisava de 2 testemunhas? Jezabel não fez isso com Micaías? Forjou, pagou as testemunhas, arrebentou com Micaías. Não é? O Nabote, desculpa, com Nabote, não fez isso? Mas Isaías precisava de 2 testemunhas. E não tinha 2 testemunhas para falar o que Deus queria falar. Aí Isaías fala assim: ouve tu, os céus, e ouve tu, ó terra. Como faltou pessoas de caráter elevado que pudessem testemunhar, foi necessário que chamasse o céu e a terra para ser testemunha. E o discurso que Isaías fala é: ouve tu, ó céus, e ouve tu, ó terra. O boi conhece o seu possuidor, a jumenta conhece a manjedoura, mas o meu povo não me conhece. Vamos para pensar comigo aqui. Boi, ele tem o senso de faculdade mental que a gente tem. Se um boi chegar, tentar aqui e falar: boi, pega o microfone, ele vai saber o que é o microfone? Porque a faculdade mental do boi não funciona. Mas o texto está dizendo que o animal que é irracional, que não tem a capacidade, ou que não tiver a capacidade de pensar que a gente tem, quando alguém dispensa cuidado sobre ele, ele reconhece o dono. E o povo de Deus, que Deus muito cuidou, que Deus muito zelou, não teve a capacidade de quê? De ser obediente à voz de Deus. Porque qual que é o grande pecado? Se eu falar: irmãos, o que é o grande pecado do povo de Deus? Alguém diz: Reginaldo, é o adultério. Reginaldo, é fornicação. Reginaldo, esse, é aquele outro pecado. Sabe qual foi o grande pecado que a nação cometia contra Deus? É o pecado da ingratidão. Não conseguir ser grato a Deus. Está entendendo? Deus está dizendo: você tem que me dar isso, tem que me dar aquilo. Não, é só ser grato a Deus. Porque se eu sou grato a Deus, eu obedeço o que Ele fala. Ele não conseguiu ser grato a Deus. Isaías avisou que Deus ia corrigir. O instrumento de correção usado por Deus tem o nome de Nabucodonosor. Porque Deus levantou um homem por nome de Nabucodonosor, um grande rei babilônico, para investir contra o seu povo. Deus está levantando